Então, vamos passar para a Rita, que vai fazer a prece, ler a mensagem, por favor. Então, bom dia a todas. O livro é Vivendo o Evangelho e a página tem o título Melhor Escolha. É referente ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4. A palavra rude te escapou dos lábios sem que pudesses evitar. O verbo descaridoso irrompeu sem que pudesses reprimir. O gesto de impaciência surgiu sem que pudesses conter. A frase irônica te invadiu a fala, sem que pudesses barrar. A intolerância te dominou, sem que pudesses escapar. A violência te conquistou, sem que pudesses fugir. A atitude agressiva te subjugou, sem que pudesses disfarçar. A irritabilidade apareceu, sem que pudesses resistir. A cólera te embaraçou a visão, sem que pudesses impedir. Coisas assim te acontecem no dia a dia, principalmente entre os íntimos, no reduto familiar. E por isso te entregas ao remorso e à dor. Entretanto, não te desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem. Eu abri essa página ao acaso, que esse livro, ele faz um estudo, são 2 volumes, ele faz um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai vendo que isso aqui acontece conosco todo dia. E nós que somos espíritas ou que nos sentimos cristãos, nós ficamos às vezes entristecidos com esses rompantes que nós temos e nos cobramos, porque a gente diz, já estou estudando o Evangelho há tanto tempo, eu não melhoro, eu sou um espírito imperfeito mesmo, e vamos desanimando e com o chicote na mão nos ferindo. Nós vamos ter esses rompantes ainda, mas como ele diz aqui, nós não devemos desanimar, porque nós estamos nesse esforço de transformação moral. E Kardec diz que é esse esforço mesmo, é por esse esforço que nós vamos reconhecer os verdadeiros espíritas. Então é para não desanimar. E no final ele diz, né, na certeza de que a melhor escolha é sempre o bem. Então é sempre tempo de recomeçar. Se erramos, se ferimos, se maltratamos, às vezes nós estamos num momento difícil da vida, aí temos aquela palavra áspera, principalmente com quem convive conosco, no nosso reduto familiar ou do trabalho, e até mesmo na casa espírita, né? Isso acontece muito, às vezes, na casa espírita, e as pessoas se milindram, esquecendo que nós somos espíritos enfermos, nós estamos em tratamento. Essa busca de transformação, ela não é fácil, é porque são muitos anos de erros, de desacerto. Emmanuel diz que nós estamos com um achote, com uma tocha, iluminando erros do passado, mas são erros milenares mesmo. Então, esse homem velho ainda habita em nós. Então, que possamos, nesse esforço, não nos acomodando também, né? Mas tendo um pouco de carinho para conosco quando nós erramos, porque ainda vamos errar e vamos errar muito, né? Então, quem desejar fechar os olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos, Senhor, neste grupo que nos faz tão bem, Senhor, apesar de não estarmos ligadas fisicamente, estamos ligadas espiritualmente. Não estamos juntas, mas estamos juntas em espírito, em propósito. Pedimos por cada lar aqui representado. Em especial, Senhor, nesse dia que se convencionou ser o Dia dos Pais. Pedimos pelos nossos pais, por esses espíritos que nos adotaram como filhos, pelos que já estão no plano espiritual e pelos que ainda vão ser, Senhor, no futuro pais. Que eles possam perceber a extensão, Senhor, dessa responsabilidade. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, abençoa a irmã que o fará, que ela possa receber as intuições, Senhor, que serão dadas a ela.
Muito temos a te agradecer, Senhor, pelo muito que recebemos. Graças a Deus e obrigada a todos. Rita, você pode falar de novo o nome do livro para mim? Chama Vivendo o Evangelho, são 2 volumes. É Tá, psicografia de Antônio Baduí Filho. Ele psicografa o espírito André Luiz com a anuência do Chico Xavier, tá? tá bom. Obrigada. Nada. Então, obrigada, Rita, pela mensagem. Mais uma vez aqui, esse sentimento da nossa mais pura gratidão aos nossos pais, né? Aqueles que ainda aqui se encontram, mas aqueles que já voltaram para a pátria espiritual. E aí, gente, ontem à noite eu fiz uma prece, né? Estou sempre nessa ligação com meu pai. Menina, e tive um sonho tão lindo com ele. E como se a gente estivesse se preparando para ir para alguma coisa, para alguma comemoração. E meu irmão, que também tem o nome dele, Miguel, fazia barba dele, e ele estava assim alegre. Aí eu acordei e falei, meu Deus, que lindo! Obrigada, Senhor, obrigada. Então, esse sentimento que deve sempre envolver os nossos corações, aos nossos pais, né? Da mais profunda gratidão, porque nos receberam. Ah, mas eu tive problema com meu pai. Ah, mas eu não tinha afinidade com minha mãe. Não importa, gente. Eles nos receberam, né? Quando nós estávamos lá, precisando retornar à terra, foram convidados esses seres queridos e eles nos acolheram. Então, toda a nossa gratidão. Pessoal, então, um bom dia a todos, aqueles que entraram depois. É uma alegria nós estarmos aqui em mais este encontro, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. E hoje o tema para a gente poder aqui refletir todas juntos. Tem algum menino aqui hoje, Lúcia? Não, né? Ainda não. Tá. Hoje o estudo para a gente poder refletir é do capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente vai só ler aqui o que está em João, né? Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu vou para vos preparar o lugar. Depois que eu for preparar o lugar, voltarei e vos levarei, a fim de que onde eu estiver, também lá estejais. Então, isso está em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Mas o que nós vamos nos ater hoje é diferentes estados da alma na erraticidade. E aí, pegando aqui o Livro dos Espíritos, né, a gente sempre tem como ponto assim de partida o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Chico, André Luiz, e eles colocam aqui, né, que a erraticidade, nas perguntas de 229, 226, 227, vai abordar esse assunto. A erraticidade não significa simplesmente estar perdido ou vagar, sem rumo. Né? Eles falam que a erraticidade é o intervalo das encarnações. Então, nós temos um período aqui na Terra, e quando a gente volta, esse período em que nós estamos lá chama-se erraticidade. O que mais que eu anotei aqui? Mas é uma questão fundamental. Todos os espíritos desencarnados estão no mesmo estado, por isso que eles falam aqui, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. Não. Né? Nós podemos... Um grupo pode estar juntos, ter ali um desencarne coletivo, mas cada um vai se deparar com um estado no mundo espiritual. Que isso vai depender do quê? De nós mesmos, né? Nós já sabemos que a morte, o desencarne, não faz com que sejamos santos, santas de um dia para outro. Não faz com que a gente tenha qualidades que a gente, enquanto estávamos aqui na Terra, nós não trabalhamos para desenvolvê-la. Então, nós vamos nos encontrar tal qual nós somos.
Da mesmo jeitinho, eu, Debbie, desencarno hoje, vou me encontrar como eu sou agora. Né? Se eu não trabalhei determinados sentimentos em mim, eles ainda vão estar comigo. Eu posso ainda estar presa a muita coisa aqui na Terra. Por isso que eles colocam aqui diferentes estados. Cada um vai se encontrar em um patamar. A casa do Pai é o universo, né? O universo é a casa do Pai. E nós também, quando a gente vai ler sobre a questão das colônias, nós vamos ver que existem milhares em todo o universo. E cada um vai estar naquela, e graças a Deus, né, se formos já recolhidos assim, levados a uma colônia, que esteja dentro, né, que esteja conosco, que fale conosco das nossas questões espirituais, das nossas afinidades. Nós vamos estar aonde a nossa afinidade, aonde nós tivermos feito por adquirir aquela morada. Diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados instâncias adequadas ao adiantamento deles. Então, a gente vai estar naquele ambiente, naquele local, que faça parte adequadamente do nosso adiantamento. Eu não sei se vocês lembram, a gente fala muito, né, na colônia Nosso Lar, porque ficou muito conhecida através da obra Nosso Lar, mas quem também já leu os livros o livro de Vânia Arantes Dama, né, Dona Vânia aqui, acho que tem esse livro. Dona Vânia, ela nos fala de, se eu não me engano, ela coletou, eu acho que 20 e poucas colônias aqui do Brasil. E ela escreveu esse livro, nós fizemos até uma entrevista com ela muitos anos atrás, quando nós conhecemos Palmelo, a gente nem sabia, né, que aquilo ia depois ser divulgado, mas assim, na época a gente achou interessante a gente fazer uma entrevista com ela e trazer para os nossos colegas da casa, Maria Dolores, que não tinham tido a oportunidade de ir conhecer Palmelo. Então, ela fala para a gente que ela escreveu aquele livro em desdobramento, né? E que era assim, muito rápido, porque as pessoas, quando procuravam e que vinham, procuravam as psicografias em Palmelo, e que vinham as orientações falando que determinado familiar se encontrava em tal colônia, que as pessoas tinham muita curiosidade, perguntavam se lá não tinha um estudo que pudesse falar dessas colônias. Dona Vânia, achou o livro aí? Achou o livro, Dona Vânia? Eu fui pegar ali na outra prateleira. Muito bem, aí o livrinho, ó. Muito Ótimo. bem. Eu recomendo. Eu leio e releio. Às vezes eu falo assim, ai, gente, eu não tinha lido isso aqui, não. Não é assim? Na segunda vez, são 20 visitas a 20 colônias. Isso mesmo. Moradas Espirituais, de Vânia Arantes Damo. Muito, muito interessante, gente. Então, ela vai falar da colônia aqui, né, próximo a Salvador, e Feira de Santana, aí outras, né, que estão próximas a São Paulo, aí ela vai descrevendo. É muito interessante o estudo. Independente da diversidade dos mundos, não, gente, antes de eu entrar aqui, eu ia falar, né, do livro Nosso Lar, não sei se vocês vão lembrar, tem uma passagem que uma jovenzinha recém-desencarnada, ela já tinha ali a avó que já estava na colônia Nosso Lar, me parece que um primo, ela já tinha familiares que já se encontravam na colônia Nosso Lar há algum tempo e que já tinham trabalhos prestados na colônia, tanto Eudson, bem-vindo, meu querido. Então, vai mostrar, né, que os familiares dela que se encontravam na colônia Nosso Lar, eles já tinham trabalhos prestados ali na colônia, então eles já tinham, inclusive, moradias que moravam ali, né? Bom dia. Aqueles familiares. Então, essa jovenzinha recém-desencarnada, ela é encaminhada à colônia Nosso Lar.
recebe todo o acolhimento, a avó muito amorosa, mas quando o André Luiz vai fazer as refeições nessa casa, porque ele estava ali também, percebe que ela não se encontra na mesa. E ele pergunta por que ela não se encontrava ali com eles. E aí a avó vai colocar, que eu achei assim, muito interessante, e que também traz para nós como um ensinamento, claro, que ela ainda não aceitava o desencarne, né? A morte, a partida, mesmo ela recebendo todo o amparo e toda a amorosidade daqueles seres queridos, ela não aceitava a sua partida. E pelo fato dela não aceitar, ela emanava uma energia que, segundo eles conheciam, através dos conhecimentos ali, dos estudos, ela não poderia estar participando com ele das alimentações. Olha que interessante, gente, porque eles colocam que no momento da refeição, nós temos que estarmos em paz, que é totalmente negativo no momento das refeições, ali está envolvido em emanações negativas, deletérias, discussões. Aquele alimento vai te fazer mal. Então, é preferível, se você não está bem, se ali, com alguém que esteja na mesa, possa gerar uma discussão, Rita quer falar, que eu vi a mãozinha, você não esteja junto naquele momento, você possa fazer suas alimentações depois. Fala, Rita. Ela não estava aceitando o desencarne porque ela tinha deixado o noivo, ela estava prestes a casar. Uhum. Ela entrou no processo de depressão, né? Porque ele não vai falar depressão, mas de depressão. Ela tenta até fugir. Ela foge, inclusive, né? Exatamente. Ela Ela quer voltar. Laura o nome da senhora. Que é André isso mesmo. nessa casa, né? Isso. É isso aí, gente. Então, mesmo recebendo todo o amparo, ela não aceita, né? E até porque me parece que o noivo já tinha um outro envolvimento, enfim. Então, são essas situações, né? Essa jovem, inclusive, porque na colônia a gente não pode sair, né, sem um amparo, principalmente quando a gente está retornando. Nós ainda nos encontramos com as emanações materiais todas impregnadas em nós. Então, muitas vezes, o voltar para a nossa residência, sem um amparo da espiritualidade, vai nos trazer determinada desarmonia, porque nós não sabemos como que aquele grupo familiar que nós fizemos parte durante tantos anos vai se encontrar, né? E aqui fica mais uma vez o relato do nosso lar, com André Luiz também, né? Que eu acho assim, nossa, a primeira vez que eu li aquele retorno de André Luiz, gente do céu, juro para vocês, eu me emocionei tanto. Mas precisa lembrar, né, Débora, que nosso lar está no umbral, né? Sim, exatamente, mas com todo o amparo de uma colônia lindíssima. O nosso lar já é uma colônia superior e não muito é. próximo aqui a crosta, mas, minha irmã, merecimento, né? Se nós formos recebidos tanto na colônia Nosso Lar quanto em qualquer outra. Só pelo fato de nós não ficarmos presos na nossa casa, aqui, no nosso trabalho, não estarmos aqui vagando, pode ser um pronto socorro ali localizado no umbral, que nós vamos ser eternamente gratas, né? Porque a depender das emanações que estejam em nós, gente, das impregnações, nós vamos chegar no umbral, sim. Mas a espiritualidade coloca que a gente pode chegar só na beirada da porta e ser recolhido, que a gente não precisa ficar. O Chico então, disse que é céu, Débora. Oi? O Chico dizia que queria ir para o céu. Centro Espírita no umbral. É isso mesmo. Então, é aquilo que a gente está trabalhando em nós. O que importa nós sabermos é que aonde estivermos, em que local estivermos, não vai nos faltar o amparo e a assistência amorosa do Cristo e da espiritualidade. Então, isso já nos consola profundamente, mas entendermos que ninguém muda porque desencarnou.
Às vezes as pessoas têm uma pressa, né? Aí fala, fulana de tal, porque aqui foi assim, já deve estar não sei aonde. Gente, nós não sabemos. Nós não sabemos. O que a gente tem que estar fazendo por aqueles que já retornaram é estarmos envolvendo sempre nas nossas preces, nas nossas vibrações amorosas, naquele sentimento de gratidão por aquele ser, por aquele amigo, por aquela amiga, por aquele familiar, né, que nós estivemos juntos aqui. É o que a gente vai fazer, mas não ficar com expectativas e fala coisas que muitas vezes não procede, né? Então, a gente está sempre envolvendo nessa vibração de amor, de luz, de paz, porque não falta, tá, gente? Mesmo para aquele... Nós fazemos aqui a vibração no último domingo do mês, já há alguns anos, para os espíritos suicidas. E o amparo das equipes de trabalho, gente do céu, o amor de Maria aos seus filhos é imenso, é imenso. Só que o estado que aquele espírito se encontra, muitas vezes, ele não percebe essa assistência, porque ele ainda precisa expurgar ali naquele local, né? Todos os seus fluidos vitais, mas assistência amorosa não falta a nenhum filho de Deus. Então, isso é altamente consolador. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também significar o estado bem-aventurado ou infeliz do espírito na erraticidade, tá? E outra coisa, mas fulana foi espírita há 30 anos, há 40 anos, pode ter sido até 50 anos. Mas se a gente não fizer esse esforço que Allan Kardec nos fala, né? De buscarmos essa melhoria a cada dia, trabalharmos em nós, muitas vezes, o julgamento, o preconceito, as limitações que nós ainda trazemos, não vai ser os anos que nós temos dentro de um centro espírita que vai fazer nenhuma diferença, não. Porque é a nossa vivência, é nós vivenciarmos aquilo que a gente está aprendendo. Certo, meus irmãos e minhas irmãs? É estar sempre ligado às nossas vivências, ao esforço que cada um de nós aqui está fazendo para trabalhar toda essa questão, né, do materialismo, dos nossos apegos, porque assim, gente, a morte não avisa, não. Não fala assim, Maria, hoje mesmo você volta comigo, tá? Aí Maria fala, nossa senhora, eu tenho tantas horas para mim poder ligar, para mim poder pedir perdão, para mim falar para fulano o quanto é importante. Não fala, gente, a gente não vai ter isso. Então, a gente tem todos os dias, todo dia a gente pode fazer a diferença na nossa caminhada. Mas na hora de voltar, vai, né? Mas fulana estava tão bem, mas fulana acordou, fulana fez caminhada, não demonstrou nada, porque é assim mesmo, gente. A gente vai ter algum clique ali que é aquele dia da gente voltar. E aí, a depender de como esteja aqui o nosso apego, como é que a gente esteja vivendo aquele momento, muitos de nós aqui pode sim se encontrar em alguma dificuldade, mas a gente já tem o socorro da prece, né? Está perturbado ali, não sabe o que aconteceu, faz uma prece, pede ajuda, porque a ajuda vai vir. A ajuda não falta. É só a gente rogar para a espiritualidade amiga que a ajuda vem. E quando eu falei para vocês que daquela parte de André Luiz, que eu me emocionei muito, a verdade, primeira vez, e todas as vezes que eu leio aquela passagem, porque assim, é como se a gente se colocasse ali naquela passagem, né? André Luiz, só no estágio ali no umbral em que ele precisava ficar, ele ficou mais ou menos, a espiritualidade coloca 8 anos, pode ser mais, pode ser menos. E aí ele volta, quando ele é recolhido na colônia Nosso Lar, ele tinha aquele pensamento muito ligado à família, que é normal, né? Querendo ver a família, querendo voltar, falava sempre na família, e
O Clarencio dizia para ele aguardar um pouquinho mais, para ele aguardar um pouquinho mais. Porque 8 anos, imaginemos, gente, 8 anos. Lúcia, dá uma olhada aí, que eu acho que Vanessa não está conseguindo entrar. Imaginemos assim, a gente desencarna hoje, 8 anos depois, a gente é recolhido a uma colônia, a gente quer muito ver a nossa família. Então, 8 anos, muitas coisas, né? As pessoas que estão aqui caminham, então, assim, a esposa dele já havia casado novamente, né? Já tinha um novo companheiro ali, e quando ele chega, ele tem um impacto, ele disse que um relâmpago, ele fala alguma coisa assim, não teria o poder de impactá-lo tanto quanto foi ele chegar. Primeiro que ele percebe toda a mudança do lar, né? Ele disse que a única coisa que estava era a mangueira, que ele tinha plantado com Zélia, me parece, no primeiro ano, segundo ano do casamento, mas toda a casa havia mudado, tudo, que não tinham as fotos, enfim. E aí, quando ele chega quando ele chega no quarto, que havia sido dele, e ali ele encontra um outro homem, que está em um estado assim de saúde, agravado, inclusive, por espíritos inferiores, e que ele percebe, mas no momento ele não consegue ajudar, porque ele fica tão impactado com aquilo, e ele tem que receber o auxílio, né, dos mentores da colônia, que passam para ele que agora ele tinha que olhar aquele homem que ali estava, não como intruso, mas como novo companheiro da sua esposa, né, que ficou ali, que amparou seus filhos, que cuidou do lar, que o olhar dele agora tinha que ser de um irmão. E aí ele se restabelece energeticamente, se harmoniza, e aí ele retorna com os mentores e consegue auxiliar aquele nosso irmão, eles conseguem afastar aqueles espíritos que estavam ao redor da cama, agravando ainda mais o seu estado. Então, assim, quem pode dizer aqui, quem de nós pode dizer que a gente vai desencarnar? E que quando a gente retornar para a nossa casa e percebermos tantas mudanças, nós também não seremos impactadas ou impactados. Né? Agora sim a gente fala, não, mas não, que eu vou entender. Nós não sabemos, porque a gente ainda não teve essa experiência. A gente pede a Deus que realmente a gente trabalhe esse desprendimento, esse conhecimento, essa vivência, para que ao retornarmos, mesmo encontrando ali os nossos afetos, muitas vezes em desarmonia, a gente esteja em condição de auxiliá-los. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar, tá? Eu vou tomar um golinho de água. Então, vamos lá. Conforme seja mais ou menos depurado e desatado dos laços materiais, variam ao infinito o meio onde se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que possua. Outra coisa, aqui, né, no plano terreno, muitas vezes nós ainda trazemos em nós determinados sentimentos, percepções, que a gente às vezes não tem nem coragem de verbalizar, de falar, porque nós mesmos ficamos assim, mas meu Deus, nossa, eu leio tanto, eu estudo tanto, por que que eu ainda tenho esses pensamentos, meu Deus? Por que que eu ainda estou sentindo isso? Mas a gente consegue camuflar, né? Assim, quando a gente voltar, não, gente, vai estar tudo muito clara e todos esses sentimentos vêm à tona, né? Então, daí que muitas vezes a gente pode, sim, se deparar com situações, com emoções que vão nos trazer essa fragilidade. Então, é importante a gente trabalhar esse desprendimento, com certeza. Entendermos que tudo aqui nós teremos um usufruto, nós vamos ter enquanto nós estarmos aqui. Por exemplo, se nós formos muito apegados demais, demasiadamente ao corpo, nós teremos uma dificuldade quando a gente tiver que ver o nosso corpo lá se
tivermos essa condição, né? Podemos ficar ali apegados, sim, ainda com laços, porque a gente percebe que isso é tão intenso e verdadeiro que muitas obras de André Luiz, ele coloca das equipes socorristas, em que vem socorrer o encarnado no momento do seu desencarne, porque vai desligando, vai desatando aqueles laços que ainda nos prendem ao corpo físico. Então, não é assim, um passe de mágica. Fulana passou mal, está internado, entrou em coma. Todo esse período, a espiritualidade está trabalhando esse desprendimento. Não só no encarnado, mas também trabalhando ali os familiares, o desapego, porque, gente, quando não passa por isso, quando ainda vai para o hospital, eu ainda acho assim que é providencial, porque eles estão cuidando ali, né? Está amparando, está assistindo. Muitas vezes é aquela vozinha amada, é aquela mãe, aquele pai que às vezes você quer falar com os nossos jovens sobre a questão do desencarne, eu já ouvi muito assim, não, esse assunto aí eu não gosto nem de ouvir. Mas como, gente? Não é o destino de todos nós não vamos ter que uma hora desencarnar, deixar esse corpo aqui. Não, mas só quero pensar na hora. É mais difícil, né? Ontem, vou falar de uma experiência que nós tivemos ontem na mediúnica. Nós atendemos um espírito que falava assim, mas por que ninguém me preparou? Mas por que ninguém me disse que não ia acabar? E chorava. Por que ninguém me disse que eu ia me encontrar comigo? Aí a gente foi conversando, dialogando, perguntando se nunca ele tinha ouvido falar que a vida continuava, e ele disse que não, que ele nunca nem tinha pensado nisso. Então, assim, é muito mais difícil, porque realmente é um choque. Enquanto uns não podem distanciar-se da esfera onde viveram, por isso que eles falam aqui, determinados estados da alma, né? Então, tem uns que não podem distanciar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, cada um vai se encontrar em um estado diferente, né? Como eu coloquei aqui antes, nós podemos estar ali fazendo parte de um desencarne coletivo e cada um vai se encontrar em um estado, e vai ter uma percepção daquele momento do seu desencarne, desse retorno à pátria espirituais. Tem uns que é um choque, que é como se apagasse. Quando a pessoa desperta, ela já está em um hospital, ela já está em uma enfermaria do mundo espiritual. Tem outros que ainda ficam aqui, vendo ali, mas como é que pode? Como que o meu corpo está ali? Como é que eu estou aqui? Aí entram nessa perturbação. Então, cada um vai estar de uma forma. Está dando para entender, gente? Não tiver, vocês falam, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Enquanto uns não podem distanciar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. E aí, gente, outra coisa também que eu lembrei agora. Quando eu tentava falar com meu pai, né, que a vida continuava, há muitos anos atrás, no início ele dizia assim, mas minha filha, que bobagem. Você acredita em tudo quanto é besteira. Morreu, acabou, minha filha, não tem isso não. Eu falava, tá bom. Então, quando o senhor se perceber aqui, falando com um, falando com outro, e ninguém te ouvindo, e ninguém respondendo, meu filho, faz uma prece, viu? Se liga com seus santos de devoção, porque ele dizia assim, né? Eu nasci católico, vou morrer católico. Falei, se liga com seus santos de devoção, porque o senhor morreu. Ele dava risada. Mas, gente, a espiritualidade, Jesus, Deus, eles são tão misericordiosos, que aí veio a doença, né? Veio o período do câncer, muito difícil. E nós tivemos a oportunidade de falar, de colocar vídeo, de colocar música, de falar do mundo espiritual para ele, e aí ele já aceitava, né? Ele já começou a aceitar, ouvia. Ok, meu pai desencarna. Nós fazíamos um trabalho aqui no cemitério,
e a vida continua. Não sei se alguém de vocês aqui já participou. O movimento Concafras, ele tem esse trabalho muito difundido. A gente faz palestra no dia de finados no cemitério, a gente distribui mensagem, a gente dá passe, a gente monta no cemitério um mini centro espírita. Aqui nós fizemos isso durante muitos anos. Eliane participava porque nós fazíamos parte de uma outra casa. E tinha esse trabalho. Tem muitos que fazem, né, distribuição de mensagem, mas o movimento Concafras, eles têm um trabalho assim muito alicerçado, monta mesmo ali um mini centro espírita. E ali a gente coloca o desencarne de Dimas, como que acontecia, o desligamento, e as pessoas despertam, né, essa curiosidade, a gente faz plantão fraterno, ok. Em determinado momento lá do trabalho, eu falei assim com a minha colega, deu uma tranquilizada aqui agora, e a gente leva violão, canta nos túmulos, é muito lindo, o trabalho é muito lindo. Na verdade, a gente está cantando a vida, né? Falando da vida. E aí eu falei assim com ela, vamos lá no túmulo do meu pai, vamos lá fazer uma prece. Poxa, estou aqui fazendo esse trabalho, não vou lá. Aí fui com a minha colega, e aí nós cantamos a música Noite Traiçoeira, porque ele gostava muito, e eu colocava assim para ele ouvir. Ok. A gente estava ali, cantamos a música, fizemos a prece, e a gente ali concentrada. E não é que a gente viu o danadinho ali, não ali no túmulo, mas assim, já no final, ele conseguiu chegar ali até nós, e aí ele disse assim para mim, minha filha, mas você sabe que eu não estou aí não, né? E apontava para o túmulo. Você sabe que eu não estou aí, né, minha filha? Eu estou em outro lugar. E aí eu falei, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Que coisa linda, porque hoje ele já tem uma outra percepção, né? E quando eu fui em Palmelo, que eu recebi a psicografia dele, eu recebi duas, primeiro, depois outra aqui na casa. Ele assim agradecendo por todo o carinho, por todo o amparo que ele recebeu de nós, seus familiares, durante aquele período, e que ele era muito agradecido porque ele foi muito bem acolhido, e me falava do meu irmão, na segunda psicografia, ele falava assim, que ele sabia que o meu irmão havia desencarnado, mas ele recebia notícias, mas cada um se encontrava em um local. E que ele queria muito ficar, ainda dizia assim, você sabe, né, minha filha, as condições que nós chegamos aqui. E que ele era muito agradecido por tudo que ele havia recebido e que ele queria logo poder também ajudar. Meu pai sempre foi voltado ao trabalho. Meu pai, numa idade já avançada, mesmo com câncer, quando a gente levava ele para tomar banho, para vocês terem uma ideia, ele não deixava a gente lavar a roupa dele íntima. Ele falava assim, não, deixa que eu lavo. Depois a coisa agravou, né? Foi para o período da fralda, mas ele sempre teve essa coisa de querer ajudar, de querer fazer, de não querer que os outros fizessem, né? Não ficava ali que todo mundo tinha que fazer tudo por ele. Então ele tinha esse sentimento de que ele queria muito poder ajudar em alguma coisa. Então é isso, pessoal. Alguém quer falar aqui de alguma experiência, gente? De algum sonho? De alguma percepção com aquele ente querido? Porque todos nós temos. A gente pode até não querer falar, mas todos nós temos, tá? Lúcia, que horário aí, minha amiga? Porque como eu não vejo aqui, eu fico sem saber. Alguém tem... 9h45. Então tá bom. Ao passo que alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas, na verdade, sempre dentro dessa percepção que cada um traz dentro de si, né? Você pode estar no céu ou você pode estar no inferno. É o seu estado, como você se encontra. Os bem-aventurados regozijam-se de resplendente claridade e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, por fim, o mal, torturado por remorsos e arrependimentos, muitas vezes isolado, sem consolações,
separado dos que lhe são objeto de afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, por sua vez, reunido aos que ama, deleita-se com as bem-aventuranças de uma felicidade indescritível. Também nesse sentido, há inúmeras moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, o estudo, ele vai nos falar que nós vamos nos encontrar onde nós tivermos feito por merecer. Aqui mesmo no Evangelho, nós vamos pegar aquele estudo que aquela rainha, ela traz, né, a sua experiência. Ela via aqui na Terra, tinha uma vida de muita abastança material, onde ela tinha muitos empregados, muitos súditos. E quando ela desencarna, ela achava que ela seria recebida com toda essa pompa, né? Que durante a sua vida carnal, durante a sua vida aqui encarnada, ela sempre tinha recebido. E aí, a sua desolação, quando ela retorna e que ela percebe que ali, assim mesmo ela fala, era como se ninguém a conhecesse. E que ela percebe que seres que aqui estavam muito, mas muito abaixo da sua condição social, lá, eles se encontravam em uma iluminação, em um estado avançado e depurado, que ela se encontrava muito aquém. Então, gente, a gente entender que nós vamos nos deparar conosco e que enquanto nós estamos aqui, todos os dias, nós estamos recebendo mais um presente de Deus. Os milagres acontecem conosco todos os dias. Quando nós despertamos, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós ouvimos, quando nós falamos, quando nós nos higienizamos sem dependermos de terceiros, o primeiro milagre já está acontecendo conosco. Mas muitas vezes é tão automático que a gente sequer se dá conta ou esquece de agradecer. E aí, quando a gente se vê privado ou privada, né? Numa situação que muitas vezes a gente vai depender de todos os que estão ali, e ainda sermos eternamente gratos por essas pessoas que estão cuidando de nós, seja aquele filho, aquela filha, aquela nora, aquele genro, não importa. Meu pai contou muito com o pai de Aninha, vou falar que a Aninha está aqui, né, no banho, porque assim, nós estávamos ali, mas precisa, né, de um homem, da força de um homem, tirar muitas vezes de uma cadeira, de colocar na cadeira de banho. Então, assim, requer, né, ali uma força que muitas vezes, mesmo as duas filhas mulheres, a gente fazia isso direto, porque a gente se revezava, mas a gente contou muito com ele ali nessa ajuda. E aí a gente agradece muito sempre, né, porque é aquele período em que nós nos encontramos dentro de uma fragilidade muito grande. Alguém falou aqui, de fato, não entendi, eu não consegui ler, tá? Alguém botou alguma coisa ali, de fato, vivermos, eu não consegui entender direitinho, porque eu não consegui ler aqui. Ela colocou, de fato, vivermos como se fosse o último dia, agradecendo, sendo gratos, fazendo o nosso melhor. Exatamente. Então, ele aqui colocou. É isso aí. E o que nós tivermos que fazer, gente, não fiquemos esperando, não. Façamos agora.
porque depois fica para nós a saudade, né? Claro, porque não é porque nós conhecemos que a vida continua, nós sabemos que os nossos entes queridos estão sendo amparados, se encontram vivos, que a gente não sinta saudade, que a gente não chore em algum momento, normal. Mas se nós também não tivermos aquele sentimento de que, poxa, por que eu não fiz mais, né? Por que em determinado momento eu não fiz quando precisava? Então, isso depois nos atormenta, porque aí a gente não vai ter mais aquela oportunidade, pelo menos aqui agora, né? Ali no dia a dia. Então, é fazermos mesmo. Essa semana, eu fazendo um plantão fraterno online com uma filha, que a mãe tem Alzheimer, e ela disse assim para mim, meu Deus, como é difícil lidar com isso. E aí eu falando para ela, né, que por mais que seja difícil, que ela peça o auxílio da espiritualidade, mas que ela esteja ali, que ela dê todo o seu carinho, todo o seu afeto, toda a sua atenção, porque depois, quando volta, né, o sentimento de que, olha, eu estive ali do lado, recebi o amparo, a assistência, isso também vai te consolar. Pessoal, então essa é a nossa leitura, nós já estamos aqui já encerrando o nosso evangelho. Se alguém ainda quiser colocar aqui alguma coisa rapidinho, ainda dá tempo. Se não, vou passar para a dona Vânia, que vai fazer a nossa prece, agradecer pelo evangelho, magnetizar as nossas águas. Tá bom, dona Vânia? Tá bem. Graças a Deus, mais um dia, mais um evangelho no nosso lar. Graças a Jesus, a Virgem Maria, fortalecendo aqui a todos nós, a espiritualidade amiga, querida, os nossos benfeitores, os nossos mentores, que estão sempre conosco e não se cansam. Então, quando nos cansemos, quando a gente estiver sentindo cansaço, vamos lembrar, não, eu tenho esses amigos comigo. E é por isso que nós estamos aqui agradecendo. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este dia, por mais este domingo, domingo do Evangelho, nossa hora sagrada. Obrigada a todos aqueles espíritos amigos que se fazem presentes neste momento, visitando os nossos lares, cada cômodo, cada quarto, todos os cômodos da nossa casa, levando os irmãozinhos que muitas vezes vieram porque enxergaram a luz nos nossos lares, então eles vieram pedindo socorro. Que a Virgem Maria os encaminhe agora para as moradas que estudamos hoje. São muitas moradas. E Jesus é misericordioso, tem espaço para todos, para todas as almas sedentas de luz. Vibrando, seguindo a nossa querida Ivanecir, né? Sempre nos lembra, vibrando pelo nosso mundo inteiro, em guerras, em lutas. Quantos espíritos estão partindo sem saber até por quê e para onde ir, mas serão encontrados nas moradas de Jesus, vibrando nos nossos queridos irmãos que se encontram agora nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nas creches, perambulando pelas ruas, sem teto, pedindo muitas vezes um copo de água. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que precisam tanto de Jesus e do socorro da espiritualidade. Por todos os pais neste dia de celebração. Os pais que já partiram, os pais que se encontram aqui, os pais mais jovens,
os pais mais velhos. Que Jesus abençoe a todos, ilumine e mostre o caminho e desperte para a oportunidade que eles têm agora de exercer o exercício da paternidade. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigada. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós. Que os remédios, os medicamentos que cada um de nós precisa nesse momento, Jesus, seja colocado nas nossas águas, que se encontram agora sobre as nossas mesas, sobre os nossos reservatórios, os nossos filtros, aquelas gotinhas de remédio que vão curar os nossos males físicos e espirituais, curar lentamente, diz Dr. Bezerra de Menezes. Não é de uma vez, é lentamente, com o exercício da nossa mente, restituindo a nossa saúde física, mental, espiritual, psicológico. Muitas vezes precisamos muito. Obrigada aos mestres amigos, aos mestres ascensos, aos mentores e protetores de todos nós, por nossas águas fluidificadas, que vão nos atender, nos acudir durante essa semana que se inicia. Muito obrigada, e com a prece que o Senhor Jesus nos ensinou neste dia festivo para muitos, tristes para outros, vamos pedir, vamos vibrar por essa luz, essa paz, essa alegria que precisa viver, vibrar em nós, em nossos corações, em nossas mentes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, em novas dívidas, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque vosso é o reino, o poder, a glória, a misericórdia para sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Concluindo aqui mais um evangelho hoje. Que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos abençoe, abençoe nossas casas, nossos corações e a todos os nossos papais. Obrigada, dona Vânia. E obrigada a todos, gente. Ó. Todos, uma boa Beijo semana. no coração de cada uma. Deus abençoe todos nós.